segundo filho de Caim, Enoque, significa instruído, dedicado ou iniciado. Isso significa que ele fora iniciado nos conhecimentos e nas habilidades de seu pai. Pois vai ficar claro, pelo relato bíblico, que ele não foi iniciado no caminho do Senhor. E que em momento algum nos é dito que Caim se arrependeu e restabeleceu a comunhão que havia perdido com Deus. A noção que temos é de que aconteceu exatamente o contrário. A descendência de Caim foi se afastando cada vez mais de Deus, passando a confiar em sua própria capacidade e passando a criar o seu próprio mundo, sua própria cidade. O texto nos diz que Caim edifica uma cidade e, portanto, estabelece uma comunidade urbana, sendo o primeiro arquiteto urbanista. É isso mesmo. E é interessante notar que o surgimento da primeira cidade teve como causa o medo e a insegurança. Pois era assim que Caim se sentia. E ainda é assim que a humanidade se sente, mesmo vivendo dentro de suas casas ou numa fortaleza. Essa é uma das consequências do pecado. E é interessante considerarmos como tudo começou, não é verdade? Você vai notar que ao relatar os descendentes de Caim, Gênesis vai descrevendo o progresso assustador das artes e das ciências. Isso, à primeira vista, parece contrariar tanto o juízo divino quanto a sentença precedente. Veja só, Adão e o restante de sua família, a quem Deus designara um lugar fixo, estão vivendo suas vidas em cabanas ou até mesmo sob o céu aberto. E é muito provável que eles vivessem em alojamentos debaixo das árvores. No entanto, Caim, a quem Deus ordenara perambular como fugitivo, não contente com uma casa particular, edifica para si uma cidade. A razão disso pode ser porque Caim temia pela sua vida e pensava que não estaria seguro dentro das paredes de sua própria casa, por exemplo, ou como os seus pais estavam vivendo, talvez embaixo de árvores, como eu falei. Daí, ele inventou um novo tipo de defesa. Portanto, o fato de Caim pensar em edificar uma cidade com o propósito de separar-se do resto dos homens é um sinal de uma mente perturbada e culposa. O medo o impeliu a agir assim. E podemos notar o seu estado emocional para o fato dele chamar a cidade pelo nome de seu filho, e não pelo seu próprio nome. Sua mente o acusava constantemente. O que é natural a qualquer ser humano que se afasta completamente de Deus é que ele venha a querer se destruir. Mas este não foi o caso de Caim. A sua ambição o impeliu a erigir, no nome de sua cidade, um monumento à sua descendência. Como eu já disse, ele não buscou o arrependimento, mas inflou o seu coração em obstinada luta contra a sua punição, ou seja, contra o próprio Deus. E é importante destacar que algumas pessoas têm dificuldade de entender este texto por conta de uma ideia equivocada em relação à cidade construída por Caim. Note como fica mais fácil quando consideramos que Caim cercou a si e a sua posteridade com muros formados dos mais rudes materiais. E no que se refere aos seus habitantes, considerando, como já falei, o contexto histórico e o fato que os seres humanos viviam muito mais, sua descendência teria se desenvolvido num número tão grande a ponto de seus filhos alcançarem a 4ª geração, que poderia facilmente formar o corpo de uma cidade, e uma cidade bastante numerosa, diga-se de passagem.